possa fazer aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós não venhamos, Pai, atrapalhar a ação do Teu Espírito Santo na Tua casa, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio nessa noite. Sinta-se à vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Deus, haja, Pai, a manifestação da Tua glória em nossas vidas, Pai. Que nessa noite nós possamos contemplar a beleza da Tua santidade neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa, Deus, curar nessa noite, Deus. Que o Senhor, Pai, possa, Deus, trazer libertação nessa noite neste lugar, Pai. Trazer o entendimento da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. O que nós não queremos, Pai, é sair deste lugar da mesma maneira que nós entramos, Pai. Se nós chegamos aqui neste lugar triste, abatido por qualquer situação, Pai, que o Teu Espírito Santo traga renovo nas nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo traga alegria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E se nessa noite, Pai, nós chegamos aqui felizes, que nós saímos transbordantes da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Fale conosco através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode se assentar, igreja. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está, poderoso esse nome, aleluia, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, aleluia, aleluia, poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Aleluia, aleluia, pois Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está, poderoso esse nome, Tu és poderoso, aleluia, não há outro nome, Pai, como o Teu, Senhor, aleluia. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, aleluia, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, aleluia, aplauda o Senhor, aleluia. Aleluia. Você está feliz nessa noite? Amém? Aleluia. A morte venceste. O véu se rompeu. Por isso, nessa noite, nós temos a liberdade de estar neste lugar. Glória a Deus. E Deus colocou uma palavra no coração nessa noite. Está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no último capítulo de Lucas, capítulo 24. E é justamente esse momento
capítulo 24, nós iremos ler a partir do verso 13. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui. Então, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Amém? Aqui a gente iniciou no versículo 10 dizendo que naquele dia, 2 discípulos. Que dia? Nós começarmos a ler desde o início do capítulo 24, nós vamos ver aqui que era o terceiro dia após a morte de Jesus. E eu creio que você sabe muito bem o que aconteceu ao terceiro dia após a morte do Senhor Jesus. Amém? Você sabe, sim ou não? Amém. Então, Lucas aqui ele começa a descrever naquilo que ele tem como entendimento, e ele começa a falar a respeito desse terceiro dia, onde ele fala que as mulheres ali, especificamente 3 mulheres, um grupo de mulheres juntas, foi ao túmulo de Jesus ainda pela madrugada, levaram ali perfumes para poder estar ali com o corpo de Jesus, mas chegando lá, a pedra já não estava mais, que tampava o túmulo. Então, aparecem 2 homens, a palavra aqui em Lucas vai dizer 2 homens com as vestes resplandecentes. Nós sabemos muito bem que ali se aparecia 2 anjos à presença daquelas mulheres. Então, começa um diálogo ali, uma conversa entre aquelas mulheres e aqueles anjos, aqueles 2 homens, onde há uma preocupação onde estava o corpo de Jesus. Então começa ali esse diálogo e os anjos falam: não, mas vocês estão procurando alguém que não está morto, ele está vivo. Então tem esse diálogo que, se a gente começar a descrever, a gente não tem muito tempo nessa noite. Então essas mulheres voltam ali onde estão os discípulos, os 11 e mais daqueles discípulos que estavam no grupo, e começam a falar aquilo que elas tinham visto, começam a declarar aquilo que elas viram, mas aqueles homens, eles não acreditam muito naquelas mulheres. Mas tem um cara doido que eu gosto, ele sabe que eu gosto, é o Pedro, ele sai correndo, e ele vai lá no túmulo. Então, é esse dia que nós começamos a ler no versículo 13, naquele dia, o terceiro dia após a morte de Jesus. Então, esses 2 discípulos que fazem parte desse grupo de discípulos ali de Jesus, eles saem de Jerusalém a caminho de Emaús. Sabe, eu comecei a ler essa passagem quando Deus começou a ministrar no meu coração a respeito disso, e eu começo a trazer para a minha vida, começo a trazer para a nossa realidade dos nossos dias. Aqueles discípulos, eles tinham uma informação daquelas mulheres, o que elas tinham visto, viram que Jesus já não estava mais lá, o corpo de Jesus não estava mais lá. Mas no versículo 11 nós não lemos, mas eu quero ler aqui nessa noite. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Esses 2 discípulos aqui, eles estavam nesse grupo e aquilo que eles escutaram daquelas mulheres não fazia sentido. Eles não acreditaram, parecia algo, como a palavra mesmo está dizendo aqui, era um delírio daquelas mulheres. Então, naquele dia, no terceiro dia após a morte de Jesus, parece que eles jogam tudo para o alto. E aqui eu quero trazer o meu entendimento, não está na palavra. Aquilo que eu começo a ler, eu começo a entender. Parece que eles falaram assim: não valeu a pena. Parece que eles olharam e falaram: nós só perdemos tempo seguindo Jesus. É esse o sentimento que eu tenho
esse versículo. Naquele dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Eles foram embora de Jerusalém. Eles largaram o grupo de discípulos e iam. Eu começo a imaginar isso. Eles abriram mão de tudo aquilo que eles viveram com Jesus. Eles abriram mão do milagre que eles viram. Eu creio que eles viram milagres, porque ele fazia parte desse grupo de discípulos. Eram pessoas que seguiam Jesus, que permaneciam com Jesus, mesmo quando Jesus, as pessoas falam: nossa, mas que ensinamento tão duro. E vocês, para onde vocês vão? Esses são homens que permaneceram, que continuaram, mesmo com o ensinamento tão duro de Jesus, onde nós, como igreja, hoje não suportamos. Mas é o cumprimento da palavra. Nos finais do tempo, muitos não suportarão a sã doutrina, porque nós queremos escutar, nós queremos ouvir aquilo que nos agrada, não aquilo que Jesus tem para nós. Aleluia, Deus. Mas na verdade aqui, nós precisamos crer. Esses homens, eles tinham uma informação do que tinha acontecido com Jesus. O corpo não estava mais lá. Mas não basta nós de igreja, temos uma informação sobre quem é Jesus, o que ele faz, o que ele pode fazer, o que ele fez. Só ter a informação sobre quem é Jesus não transforma as nossas vidas. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que ele ainda continua sendo Deus. Aleluia. Sabe, se nós não saímos daqui do culto de ontem crendo naquilo que o pastor Evaldo, através do Espírito Santo, diz: Jesus irá voltar para buscar a tua igreja. Nós precisamos crer, senão se torna apenas uma informação, mas de muita que nós temos hoje no nosso celular. Nós precisamos crer nessa palavra: Jesus irá voltar para buscar a tua igreja. Outra palavra que ele disse ontem: aquilo que nós corremos todos os dias atrás, no céu nós iremos andar em cima. Irmãos, se nós não acreditarmos nisso, é apenas uma informação daquilo que Jesus é. Isso não muda a minha vida. Eu saber quem Jesus é não muda. Eu preciso experimentar, eu preciso conhecer, eu preciso sentar, eu preciso estar face a face com Ele. Sabe, então, esses homens, eu começo a enxergar isso. Eles abriram mão desse tempo com Jesus e foram embora. Mas a palavra vai dizer no versículo 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Esses homens, imagino eu, eles estão com a cabeça toda confusa, nesse sentimento, no meio da tempestade, no meio dos conflitos, no meio das tribulações. Eles não têm raciocínio, e muitas vezes é assim conosco. No meio das dificuldades, dos desertos da nossa vida, no meio da crise financeira, no meio da enfermidade, nós não conseguimos enxergar quem é Jesus, pastor Domingos. Jesus, ele chega ao lado desses discípulos e ia com eles. E você lê aqui, a palavra vai dizer que os discípulos não falaram nada. Andaram com Jesus, mas não perguntaram nada para Jesus. E esses discípulos iam andando junto com Jesus. E no versículo 16 vai dizer: porém os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. É assim nos nossos dias, no meio das dificuldades, no meio das nossas frustrações. Sabe o que eu vejo na vida desses homens? Homens frustrados. Por quê? A própria palavra aqui lá na frente vai dizer: eles pensavam que Jesus ia os salvar, mas não a salvação da vida eterna. Salvaram como rei. Vai tirar, vai acabar com o nosso problema, porque ele ressuscita o morto, ele cura o enfermo, ele cura o cego, ele cura o coxo, ele expulsa demônio. Ele é o cara, ele vai nos salvar. Mas Jesus morre. Imagina a frustração desses homens. E assim conosco, muitas vezes nossa oração não passa desse teto. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados com as situações. Nós não conseguimos, os nossos olhos estão como desses discípulos, fechados para a presença de Deus. Porque as circunstâncias nos deixam cegos de conhecer quem é Jesus verdadeiramente nas nossas vidas. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, continua no versículo 17: então, quem perguntou? Jesus lhes perguntou. E ele continua:
o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhe respondeu: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. No versículo 24 vai dizer: de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Jesus, ele puxa um diálogo ali, uma conversa: ei, por que ele está tão triste? Por que está acontecendo? E os homens entristecidos começam a falar. E aqui no versículo 24 vai dizer: de fato, alguns dos nossos, alguns discípulos, Pedro, João, nós sabemos pelos outros evangelhos que foram ao túmulo, verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Eles viram a verdade. Mas diz aqui: mas não o viram. Não viram quem? Não viram quem, igreja? Quem que eles não viram no túmulo? Jesus. Isso não quer dizer, quando nós não vemos Jesus, não quer dizer que ele não está fazendo nada. Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, com as nossas situações, com aquilo que eu quero, com as minhas frustrações, que nós não conseguimos enxergar a Jesus. E não enxergar a Jesus não quer dizer que ele não está fazendo nada. Nós não enxergarmos a Jesus não quer dizer que ele está parado. E ele continua. E começando, então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Irmãos, quando eu li isso, esses dois versículos, eu estava como os discípulos, cego, mas algo me trouxe a visão. Sabe o que nós mais vemos hoje? É pessoas pregando o que elas acham. Eu acho que é assim, eu acho que deve ser feito assim, mas eu acho que é... São histórias que inventam. E mais do que história, eles criam, as pessoas criam decretos. Tem que ser assim. Líderes, chamados de líderes, que impõem a igreja, aos membros, as pessoas que vão na igreja, é feito assim, porque é assim que eu acho que deve ser feito. Sabe o que eu aprendo aqui com Jesus? Jesus, o Todo-Poderoso, o início, o fim, o alfa, o ômega, ele vai na Escritura para ensinar esses homens. Jesus, o próprio Deus, ele vai na Escritura, ele vai na palavra. Jesus ensina os homens através da palavra. A igreja precisa da palavra. A igreja precisa confiar na palavra. Nós precisamos confiar na palavra, igreja. Não é o que eu acho, não é o que eu vejo, mas é o que a palavra diz ao meu e ao teu respeito. A última coisa que nós procuramos é a palavra. Não que seja errado, a primeira coisa que eu vou é no Facebook, vou no WhatsApp. Verdade, Senhor. Vou no meu líder, vou no pastor, eles estão aqui para isso. Mas a primeira é a palavra.
ficar com os discípulos. Sim, Deus. Aleluia. Não tem outro lugar a não ser a palavra, irmãos. Aleluia. Sim. O pastor, para te aconselhar, o pastor de verdade, ele vai na palavra. Um líder para te aconselhar, um líder de verdade do reino de Deus, ele vai na palavra. Ele não vai falar o que eu quero ouvir, mas ele vai falar o que a palavra tem ao meu respeito. Verdade, Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo do evangelho tudo light, tudo pode. É, Jesus. Não sei de onde estão tirando que tudo pode. É, Deus. Não sei de onde estão tirando que tudo Deus permite, tudo Deus é amor. Irmãos, tem hora que eu tenho vontade de cancelar a internet. Maldita dessa internet, tem hora que nós se perde nela. Eu me perco nela. É tanta besteira que nós escutamos. Se fosse a internet, estava bom, mas escutar ao vivo também. Da onde estão tirando tantas barbaridades? Se Jesus aqui, ele usa a palavra, irmãos. Olha aqui, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, dentro de quem? Do próprio Jesus. Para explicar quem ele era, ele usou a própria palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Ele é o início, ele é o meio, era o fim. E ele usa a palavra para explicar quem ele é. Sabe, isso nós temos que entender. Nós estamos em um culto de oração começo, nós temos que conhecer quem ele é. Senão é uma perca de tempo, desculpa a minha sinceridade. Senão nós vamos deixar de assistir a novela, o Jornal Nacional, para perder tempo dentro de uma igreja. Não, nossos olhos estão vedados como desses discípulos, se nós não conhecermos ele verdadeiramente. A perspectiva que eu tenho de Jesus é a maneira que eu falo com ele. Nós só iremos orar do jeito certo quando nós conhecemos quem ele é. Muitos não recebem o que pede, por quê? Porque pede mal. Então nós precisamos conhecer. Não é a situação, não é o governo, não é o lado financeiro, não é nada disso, não é a enfermidade. Essas circunstâncias não podem nos frustrar, porque nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Sabe algo que Deus tem falado, está conversando com a Rafa nessa noite? Nem tudo que dá certo, Deus está no negócio. E nem tudo que está dando errado aos nossos olhos quer dizer que Deus não está no negócio. Abraão gera um filho chamado Ismael. Deus estava no negócio? Mas para Abraão deu certo. Ele teve o tão esperado filho. Sabe, irmãos, nós temos que compreender a palavra de Deus. Muitas vezes Deus não vai nos livrar, não vai nos tirar da batalha, mas Ele vai lá e nos tira na batalha. Muitas vezes Deus não vai nos tirar da cova dos leões, mas Ele vai estar lá dentro tampando a boca dos leões. Oh, glória, aleluia. Nós precisamos entender que tem situações que Deus permite nas nossas vidas para que nós possamos crescer. Tem situações, momentos nas nossas vidas que parece que nada dá certo. Parece que tudo está indo para água abaixo. Tem momentos na nossa vida que nós olhamos para o lado, ah, caramba, o que vai acontecer? Senhor, me tira daqui. Aí eu começo a olhar Deus assim, meu filho, eu não vou tirar não, mas você vai entrar e eu vou estar com você. Vou te jogar na fornalha. Ei, mas não esquenta não, eles vão olhar de fora e vão ver o quarto homem, é eu que estou com vocês. Glória. Nós precisamos ter fé. O justo viverá pela fé. E o segredo de nós caminharmos pela fé não é aquilo que nós recebemos de Deus. O segredo de nós caminharmos pela fé é aquilo que nós entregamos para Deus. Abraão é chamado de pai da fé quando ele entrega Isaac. Não é aquilo que nós recebemos, mas é aquilo que nós entregamos a Ele. O que eu e você tem entregado a Deus? Para nós sermos chamados de heróis da fé. Pastor Domingos, quando nós chegarmos lá, esses dois aí, esses caras estão heróis da fé. Como será que o céu tem visto as nossas vidas? Será que no meio de tanta iniquidade,
Como diz o próprio Jesus em Mateus, se eu não estiver enganado, capítulo 24, o amor de muitos se esfriarão, mas não são de todos. Não são de todos. Como será que nós temos vivido? Qual tipo de oração que nós temos feito ao Senhor? Será que é só Senhor nos livra? Senhor nos livra? Claro que nós devemos orar por isso. Mas se o Senhor nos livrar, Senhor, então me mostra, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar. Senhor, me mostra, me revela o teu segredo. Sabe, igreja, nós precisamos entender algumas coisas do Evangelho de Cristo. E eu quero terminar já, vamos para o final. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e os abençoou. Depois partiu o pão e os deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Quando os discípulos reconheceram quem era Jesus? No partir do pão. Onde eles estavam? Você prestou atenção na leitura? Na mesa. Existe um louvor que fala a respeito disso. Sabe, quando nós lemos a respeito da mesa, o que a mesa significa? Quando nós estamos aqui na Santa Ceia, a mesa de Santa Ceia, o que ela representa para nós? Um relacionamento, intimidade, alimento. Quando nós sentamos na mesa, Maldito, quando o baiano faz aquele feijão gordo, é para quê? Para nos alimentar. Mas os discípulos reconheceram Jesus quando o próprio Jesus parte o pão. Quem é o pão da vida? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que eu aprendo, igreja? Para que nós possamos enxergar verdadeiramente quem é Jesus, nós precisamos estar num momento de relacionamento com Jesus, com o próprio Jesus. Sabe, eu preparando essa palavra, Deus falou no meu coração: eu sou o pão da vida. Mas logo Jesus desaparece. Olha que frustração de novo, Renato. Jesus revela quem Ele é na mesa, no partir do pão, mas logo Ele desaparece. E quando eu estava lendo, o Espírito Santo falou no meu coração: eu já revelei a vocês o que vocês precisam. Sentem à mesa, tenham intimidade comigo, se alimenta do pão vivo que desceu do céu e caminhe. Já tinha revelado. Jesus nesse ato revela aqueles discípulos quem Ele era, o que eles precisavam. E vocês precisam ter intimidade, relacionamento comigo. Se alimentem de mim, que eu sou o pão da vida, e caminhem. Oh, glória, aleluia. Andem, não parem. Ei, igreja, olha o momento que nós estamos vivendo, e é por esse motivo que nós estamos aqui. Grande dificuldade que nós estamos enfrentando. É homens entrando em escola e matando crianças. É pais matando filhos. É filhos matando o pai para pegar herança. É pandemia. É não sei o que. É isso. É roubalheira ali, roubalheira aqui. E a gente começa a olhar, André, e fala: não tenho mais esperança, pastor Catarina. Se nós pararmos e olharmos com os nossos olhos naturais e falar: não tenho mais esperança. Se a gente assistir o jornal de manhã, de tarde à noite, no final da tarde você está se enforcando, você não aguenta. É só coisa triste. Esse dia eu fui cair na besteira de ligar a televisão de manhã. Misericórdia, não faça
Conselho de um amigo: não assista o jornal pela manhã. Misericórdia. Matou, roubou, entrou, vai vestimar. Meu Deus do céu. É feio. Não faça isso. Então você só vê coisas tristes. Mas Jesus nos dá a revelação que você precisa. É relacionamento e se alimentar do pão da vida. Essa palavra que o Senhor está nos trazendo nessa noite. Se alimente do pão da vida. A nossa esperança tem que estar nele. A nossa expectativa tem que estar nele. A nossa fé tem que estar nele. Eu não vou ler aqui, mas depois que acontece isso, aqueles homens olham para o outro e falam assim: rapaz, na minha linguagem aqui, traduzindo Paulo, olha, o que aquele homem está falando não ardia seu coração, não? Meu coração queimava quando ele falava. É assim que acontece. No meio da nossa luta, da nossa tribulação, dos nossos momentos difíceis, a gente é como esses discípulos. Não enxerga Jesus. Nós somos piores, porque Jesus estava do lado, agora ele habita dentro de nós. Mas depois que passa, homem miserável que sou, Jesus estava cuidando. Jesus fez. Nós somos assim. Não é só você, não. Eu também estou pregando aqui, mas eu sou pior. É assim. Nós somos assim. No meio das dificuldades, nós não conseguimos enxergar Jesus. Mas depois que passa, fala: é Jesus. Jesus cuidou. Passou a enfermidade, passou isso, passou aquilo. Jesus estava cuidando. É o que esses homens fizeram. Sabe quando nós temos a revelação de Jesus, o que acontece depois? Esses homens voltam para onde? Voltam para Jerusalém. Pastor Catarina, eles chegam todo alvoroçados. É minha mente aqui lendo a palavra. Correndo. São os discípulos lá. Eles dizem: ei, nós vimos Jesus. Aí os discípulos, não menos crentes que ele: ei, nós também já vimos Jesus. Aleluia! Isso que Deus faz, irmãos. É na comunhão, é no pão que nós vemos Jesus. E quando a gente vê Jesus, a gente não quer ficar só para nós. A gente corre, vai: eu preciso ir na igreja contar quem é Jesus. E quando a igreja se reúne aqui, irmãos, eles estavam todos se reunindo e falam: ei, eu vi Jesus, eu também vi Jesus, Jesus voltou, Jesus apareceu, ei, ele ressuscitou. Sabe o que acontece? Pum! No meio da reunião da igreja, Jesus aparece: a paz esteja convosco. É nesse momento da unidade da igreja que Deus estabelece nas nossas vidas. A paz esteja convosco. Não cai na ideia que crente não precisa estar na igreja, porque é na igreja que nós nos tornamos cada vez mais crentes. É na igreja que tem pessoas tão ruins como nós, mas que professam a mesma fé em Jesus, nos alinhando, nos acertando. É ferro amolando ferro. É aqui, Rafa, que está as nossas saias. Porque são pessoas que creem no mesmo Jesus que você crê, mas também tem os mesmos defeitos que você tem. Então nós precisamos suportar uns aos outros e dizer: eu vi Jesus na minha vida e Ele me fez enxergar quem Ele é. É para isso que nós estamos todos esses dias aqui, proclamando a única fé, uma só fé, um só batismo, um só Deus. É isso que a palavra nos ensina. Para nós adorarmos e, acima de tudo, agradecer por aquilo que Ele tem feito. Irmão, não se preocupe com as frustrações. Eu estou falando aqui que essa palavra é para mim. Não se preocupe com o dia da manhã. O pastor Evaldo falou aqui ontem: se até o passarinho que não faz nada, que só voa, ele alimenta. Imagina ele, você que acorda cedo para trabalhar, para dar um mundo danado, Ele não deixa faltar. Não se preocupe com as dificuldades, igreja. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. E não se esqueça disso. Se você não se lembrar de nada do que eu disse aqui, lembre só disso. Se Deus não nos tirar da luta, Ele está conosco em meio à luta. Ele é o Deus das nossas vidas.
Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Pastor Daniel, vamos orar? Glória a Deus. Quase não deu para orar. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, mais uma noite, o Senhor tem nos permitido estar aqui nesta igreja. Pai, nós te agradecemos por a oportunidade de ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, nos anime, nos